sinceras sobre o sentimento de quem não é Flamengo depois do jogo de ontem. Alívio e inveja. Alívio porque o Flamengo não foi campeão desse negócio, né? Inveja porque o cara está vendo o seguinte, cara, o que o meu time, ele falou mais ou menos isso, está fazendo para se aproximar desse time aí? E poderia ter vencido? Talvez não, mas jogou o jogo Talvez até sim. o fim. Talvez Diga sim. lá. Não, talvez não, talvez sim. Poderia ter vencido. Teve chance de fazer o segundo gol. Assim, A questão é que as pessoas esperam que o time, o investimento do PSG é 7, 8 vezes maior que o do Flamengo, com todo o dinheiro que o Flamengo tem. A média de idade do PSG é de 24,2, o time que foi para o jogo. O Flamengo 30,5, porque o time brasileiro, para ter jogadores do nível de Alexandre, Jorginho e outros, você tem que ter os caras que não têm 30 anos. Você consegue os caras que estão já no final da carreira. Eles contratam jogadores na flor da idade, jogador jovem, inteiro, com gás, atacantes que jogam e marcam e que decidem, né, muito mais do que os jogadores que você tem aqui à disposição do futebol brasileiro. E eu acho que tem uma coisa importante que é assim, a zoeira, a gozação, obviamente faz parte. Eu acho, como diz o André Rocha, nosso colega, jornalista, uma coisa meio infantilizada, os caras que vão para o chat de um programa para ficar falando as coisas que você fala em um grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp tem lá o cara que é rubro-negro, que você vai tirar o sarro, vai sacanear. Aqui a gente pode discutir futebol de uma maneira um pouco mais inteligente, mais adulta, né? O que se viu ontem está muito claro. Eu li uma frase em algum lugar assim, Flamengo mostra o seu real tamanho. Sim, é maior do que as pessoas imaginavam. E vi ontem um vídeo do Rafael Sobis, que hoje ele trabalha no Sport TV, né? Em que ele fala coisas bem sinceras sobre o sentimento de quem não é Flamengo depois do jogo de ontem. Alívio e inveja. Alívio porque o Flamengo não foi campeão desse negócio, né? Inveja porque o cara está vendo o seguinte, cara, o que o meu time, ele falou mais ou menos isso, está fazendo para se aproximar desse time aí? Gente, tirando o Palmeiras, não existe time do futebol brasileiro que consiga enfrentar o Flamengo se o Flamengo estiver minimamente organizado. A questão é, o Flamengo pode ser o Flamengo do Sampaoli, com um preparador físico que dá soco na cara do centroavante, e pode ser um time que está harmônico, com um bom técnico, trabalhando da maneira certa. E com potencial para melhorar, porque pode fazer, se o senhor Boto for competente, aliás, as bobagens que ele falou lá para o Diário AS merecem também um comentário daqui a pouco, né? Bobagem pela posição que ele ocupa, né? Declaração totalmente inadequada para um diretor de futebol de um clube. Mas, enfim, se ele fizesse contratações corretas, que ele não fez ao longo desse ano. O Flamengo teve só um centroavante, o Pedro se lesionou 2 vezes, quebrou o braço depois da lesão muscular. Ontem, claramente, sem condição, se esforçando para poder estar no jogo, pela relevância do jogo, para o clube, para a torcida, né? E não tinha outro centroavante. O centroavante que contrataram, o Juninho, não foi aprovado, está indo para o Pumas do México. Não contratou um zagueiro, o Flamengo, em dado momento, teve que colocar zagueiro da base, o menino não estava pronto, até quase queimou o garoto, né? E um goleiro também, para ser uma sombra para o Rossi, que fez, aliás, uma partida ruim. Né? Ruim. O Rossi, ele falha 2 vezes, no gol anulado e no gol do Kvaratskhelia, que ele amortece a bola para o jogador do PSG. Eu achei que o primeiro tempo aquém, mas depois, o segundo tempo diante, o Flamengo fez um jogo muito bom e poderia, claro, não acho que mereceria vencer. O PSG joga mais, jogou melhor, mas poderia ter vencido. Poderia ter vencido, teve chance. As 2 jogadas do Plata lá com o Pedro, a jogada que o Plata chuta por cima, a conclusão do Pedro que bate no zagueiro e sai, ali era a bola do jogo, para você tentar chegar a um 2-1. Ou seja, não só suportou o PSG, como teve perto não digo, mas teve chance de fazer 2-1. E vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas defesas difíceis o Rossi fez no jogo? Não teve. Zero. Nem o goleiro deles também. Sabe quantas finalizações no alvo o PSG conseguiu desferir? 4 em 120 minutos. Sabe o que significa? O sistema defensivo do Felipe Luiz é muito bom. É muito bom. O time do Flamengo, ele ficou 40 jogos de 78, sei lá, na temporada, sem sofrer gol, mais da metade. E nesse jogo de ontem, gente, estamos falando de um time que meteu 5 no Tottenham outro dia, 7 no Bayer Leverkusen, 5 na final da Champions na Inter de Milão. Esse time chutou 4 bolas na direção do gol. O goleiro do Flamengo, que, aliás, uma frase boa que eu vi ontem foi: o Rossi fez mais bobagens do que defesas. E foi isso. Ele errou nos 2 gols, o validado e o anulado. E não fez nenhuma defesa difícil. Não teve grande defesa. Para o Marquinhos, ele também sai mal, né? Sim. No último lance lá. Sim, tem saída ruim do gol e tal, mas assim, defesa difícil ele não fez. A mais difícil foi a do pênalti que ele pegou, que foi uma defesa bonita. Mas na bola rolando, ele não foi exigido. Eu achei que foi uma atuação que mostrou um Flamengo maior do que a gente imaginava. Não sei se vai seguir esse caminho, porque a gente nunca sabe. O Felipe Luiz não renovou o contrato ainda. Não sei se os dirigentes vão fazer alguma bobagem durante o ano, vão acertar. Mas acho que o Flamengo saiu com uma imagem muito positiva, uma atuação muito boa e poderia ter tido um pouco mais de sorte e ter conseguido ganhar o troféu. Os pênaltis foram lamentáveis, evidentemente. A gente pode buscar mil explicações.
cansaço emocional, pode ser um pouco de cada coisa, cada um pode ser motivado, pode ter errado por um motivo diferente, mas foi uma lástima a cobrança de pênalti, e o PSG perdeu 2 ainda, né? Perdeu 2. Ainda assim, eles perderam 4 seguidos, negócio bizarro. O pessoal estava lembrando ontem o Brasil e Paraguai em 2011, que o Brasil perdeu 4 também. Eu nem lembrava disso, mas é um negócio muito raro. Mas tirando os pênaltis, o primeiro tempo ficou aquém, eu achei uma atuação muito boa e acho que mostrou uma força do Flamengo com relação a uma competição como essa, para mim, melhor do que encomenda. Porque há uma diferença. É legítimo jogar, gente, de várias formas. Você pode jogar contra as cordas o tempo todo ali, só se defendendo. E você pode jogar de uma maneira que o adversário, que foi o que aconteceu ontem, te empurra para o teu campo, eu vou ficar com a bola, você vai ficar no teu campo, eu vou jogar aí dentro. E o PSG fez isso, e claro que ia fazer. Mas o Flamengo conseguiu, em alguns momentos do jogo, ter a bola, jogar, construir, sair jogando. Primeiro tempo não, mas depois conseguiu trabalhar melhor. Eu achei uma atuação muito boa. Aí tem 2 maneiras de ver. Você pode olhar como um adulto, como diz o André Rocha, um adulto infantilizado, que só fica repetindo essas coisas de troféu de igual para igual, essas coisas de nem de 15 anos, que são bobas, né? E você pode olhar futebol de maneira séria. Eu repito, eu entendo que isso faça parte de gozação de amigos, agora no trabalho, no café, está sacaneando o outro ali, porque perdeu, porque não ganhou e tal, no grupo de WhatsApp lá da turma, tudo isso é compreensível. Agora, numa discussão minimamente adulta sobre futebol, o que se viu, na minha visão, foi algo muito diferente disso. E o que eu noto é uma preocupação na linha do que o Sobis falou lá nesse vídeo que eu vi hoje na rede social. É um alívio, inveja e um pouco de receio, talvez medo, porque o nível que o Flamengo apresentou ontem foi muito alto, muito alto. E se souber rejuvenescer o elenco, à medida que vem cada janela, contratando jogadores mais jovens, mantendo alguns que estão mais veteranos, mas mesclando um pouco mais. E o Flamengo precisa de quê? De jogadores que no ataque, o Plata ontem fez a grande atuação, mas não decide. O jogador de frente, para jogar da maneira que o Flamengo joga, ele tem que trabalhar sem a bola, colaborar com o time, correr para trás, mas tem que ter poder de decisão, como os grandes atacantes europeus fazem. E esses caras não decidem. O Plata não decide, ele não faz gol, ele não dá passe. Jogou muito bem, taticamente, coletivamente, mas não consegue ser um jogador decisivo. Então o desafio deles é fazer com que esses caras ou mudem o perfil ou ter outros jogadores que façam isso. E o Boto não pode passar um ano, né, sem contratar um centroavante, sem contratar um goleiro reserva para botar uma sombra no Rossi, goleiro bom, né, que possa disputar a posição de fato, e um zagueiro. Ontem, por exemplo, repito, o Pedro, ontem tinha torcedor do Flamengo criticando o Pedro. Cara, o cara jogou machucado, ele não ia jogar ontem, nunca. Esse rapaz voltou de uma lesão de ligamento cruzado em 2025 com 7 meses. Essa lesão demanda 9, 12 meses para o cara voltar a jogar futebol profissional. Ele voltou em 7, um tempo recorde. Ele quebrou o braço, ficou fazendo todo aquele trabalho, ele sofreu lesão muscular, se esforçou para jogar. E ontem, a jogada do pênalti, ele participa. Tem a jogada de pivô dele que dá sequência ao lance e depois é marcada a penalidade máxima. Ou seja, ele ainda colaborou, mas ele não tinha condições de dar pique. E houve momentos do jogo que o PSG encurralou o Flamengo mandava a bola longa, ele não tinha como correr. Ele, além de não ser um jogador veloz, se ele fosse dar 4, 5 piques, ele estava arriscado a estourar o músculo de novo. Aí, de repente, fica 2 meses parado, só volta em fevereiro, você perde o jogador para o começo da temporada que vem. Então, acho que ele fez o possível, né? Fez o possível. Acho que a culpa é de planejamento. Faltou você ter um centroavante ontem saudável, um outro bom jogador, um clube com dinheiro para contratar, para ocupar esse espaço. E mesmo sem ele, o Flamengo ganhou os títulos importantes no final do ano. Eu acho que mostra ainda mais o valor do trabalho do Felipe Luiz, que mexeu muito bem na equipe, de forma corajosa, tirando os volantes que estavam pendurados, os volantes que entraram bem, especialmente o De La Cruz, fez um bom jogo, muito bom jogo. Agora os pênaltis foram terríveis, né? Os pênaltis foram a nota baixíssima na atuação, que foi muito boa. Eu achei a atuação muito boa. Eu repito, você pode olhar isso do olhar de um torcedor aliviado, que torce para outro time, e ficar com essas bobagens, essas frases bobas e tudo, que eu acho que é uma coisa extremamente infantil, que vale na gozação, mas numa análise minimamente séria. É o que a gente faz aqui. Aqui não é um programa de torcedor, né? Então, se você espera aqui a papagaiada, aquelas bobagens e tal, não é aqui que você vai encontrar, certamente. Porque a gente vai falar sério sobre o futebol, porque é o nosso trabalho e futebol é coisa séria. Agora, numa análise séria, gente, entendeu? Isso aí realmente acho que está muito claro. Foi um jogo muito bom do Flamengo, uma demonstração de força, e agora depende muito de você ter continuidade. E a primeira providência é renovar o contrato do técnico, o que ainda não aconteceu. Tarefa do seu Zé Boto, evidentemente, com o presidente, que é o BAP. A palavra é essa, é inadmissível perder 4 pênaltis seguidos, né? E o detalhe, né? Algumas questões o técnico tem que intervir. O Pedro, ele é um tremendo jogador, mas ele não é um bom batedor de pênaltis. Ele não poderia ser nunca um dos 5. Nunca. Ele não bate pênalti bem. Até quando ele faz o gol, você às vezes vê que ele bate mal, a bola entra. Ele bateu vários aí em um determinado momento, quando o Gabriel ainda era do Flamengo e o Gabriel estava no banco, ele batia. É aquela história, o centroavante, o goleador, ele tem que bater. Não, tem que bater que bate bem. Caso o Jorginho não é batedor, é volante, mas ele que bate porque ele é o melhor batedor, né?
Tem goleiro que bate pênalti, o Ceni batia pênalti, que ele era o melhor batedor de São Paulo, mesmo sendo goleiro, e assim vai. Chilavé e outros, né? Então, concordo muito com o que o Casão falou, inadmissível de fato. Foi a nota baixa da atuação. O Felipe Luiz foi perguntado sobre a Europa, então essa resposta no contexto, ele falou, é um sonho ir e tal, e é um direito que ele tem, tem 40 anos, está começando a carreira, tem muito tempo, né? É natural, e ele é um profissional, como eu sempre falo, passaporte brasileiro, profissional forjado na Europa, né? Ele jogou quase toda a carreira lá que ele se amadureceu como jogador de futebol e como conhecedor do futebol, né? Para ser um bom técnico. Mas ele tem que renovar o contrato dele agora e tudo mais. O curioso é que numa entrevista ao Diário AS, de Madrid, o Boto, também perguntado evidentemente nessa linha, né? Ele vai para a Europa, ele falou o seguinte, não, em mais um ano ele vai estar pronto para ir para a Europa. Isso é uma brincadeira, né? O cara é diretor de futebol do Flamengo, está discutindo a renovação de contrato do técnico, que é uma peça fundamental nesse funcionamento do time. Se o Felipe sai, o Flamengo vai ter enorme dificuldade de encontrar um outro treinador que consiga fazer um trabalho do nível dele, isso é um fato. Né? Minha ponta, é disponível. Tá? Tem que ser um técnico, um nome factível, não um nome daqueles que você não consegue trazer. Quem é o cara que você vai trazer para o lugar dele se ele amanhã não renovar o contrato? Não tem. É um desafio imenso. E de se bobear, para você trazer um cara muito bom, vai ser mais caro do que ele está pedindo. Não sei quanto ele está pedindo, mas vai ser mais caro. Porque é um técnico de nível internacional que quer ganhar em euros e quer ganhar muito. Né? Enfim, eu acho que ele vai acabar renovando o contrato. Mas, enfim, o fato é que ele dá uma entrevista e fala um negócio desse. Cara, ele pode até pensar isso, ô Tironi. Olha, ele pode na cabecinha dele, né, lá aparando a barbinha dele de manhã e tal, lá no espelho, pensar assim, olha, realmente, né? Mais um ano o Felipe Luiz vai estar pronto para ir para a Europa e ser um técnico de um time europeu, até de um nível A, B ou C, não sei. Numa entrevista, qual tem que ser a palavra do cara que é o dirigente do clube? Não, estamos discutindo a renovação, né? E não me interessa quando ele vai para a Europa e tudo. Se um dia ele tiver a proposta e ele quiser ir, eu não posso impedir. Mas o interesse nosso é que ele fique aqui por muito tempo. Quer dizer, o Flamengo não é incubadora, o Boto. Senhor Boto, o Flamengo não é incubadora de técnico para trabalhar na Europa. Isso é uma visão eurocentrista, sabe? Como se o clube brasileiro... E um detalhe, o Flamengo é muito maior do que a maioria dos times europeus. Ele não é maior que os gigantes europeus. Vai tirar o cara vai sair daqui para trabalhar no Real Betis, por exemplo, no Leganés, no Valladolid, para brigar para não cair. Aqui você briga pelos principais títulos do continente, e você tem a chance de, como ontem jogar contra o PSG. Daqui a 4 anos o Flamengo estará novamente no Mundial de Clubes, no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, né? Na verdade, o nome é esse. O Flamengo esse ano jogou contra 3 gigantes europeus, PSG, Chelsea, campeão da Copa do Mundo, e o Bayern, que dispensa apresentações. Fez 6 gols, tomou 6 gols. Ganhou um jogo, perdeu outro, empatou outro. Ganhou do campeão da Copa do Mundo. O Leganés não vai jogar essas coisas. Então, depende de o que é a Europa, né? Uma coisa é a Europa num determinado nível de times que possam competir, pelo menos, no segundo bloco. A outra, se for um do primeiro escalão, excelente, né? Outra é você pegar um time pequeno, que de repente é necessário para você fazer uma caminhada europeia. Começar num time pequeno, para o médio, às vezes é assim. E ele pode um dia fazer isso e tem capacidade para isso, me parece que um dia vai acabar fazendo. Mas o dirigente do clube, gente, ele não pode dar uma declaração dessa. Ainda mais para a imprensa europeia. Ele tem que defender os interesses do clube de regatas do Flamengo, pô. E dizer o quê? Olha, não, vai estar pronto, não sei quando vai estar pronto, a gente não quer que ele vá embora, quer que ele fique aqui. Então, assim, é uma declaração extremamente infeliz, acho impressionante, se é que ele aceita isso, ou tolera, que o presidente do clube tolere isso, porque não existe, parece que o cara está aqui trabalhando no Brasil, com uma visão de quem está de lá, e isso aqui é Gente, o futebol brasileiro, um clube como Palmeiras, um clube como Flamengo, ou os outros Corinthians, Vasco, São Paulo, Internacional, Grêmio, etc., são clubes muito maiores que a maioria dos times europeus. E se esses clubes têm organização, grana, para contratar bons jogadores, estrutura, bom CT, paga em dia, é um mercado de trabalho muito mais interessante do que jogar em times pequenos e médios. O próprio Felipe, quando sai do Atlético, que ele não renova o contrato, é muito homenageado lá em Madrid, pelo pessoal do Atlético de Madrid, ele teve propostas na época de times menores da Europa. E ele custa decidir vir para o Flamengo, ele vem jogar a Copa América no Brasil. Aí tem aquele processo todo que até o Diego Ribas participa, porque a mulher do Felipe é espanhola. E eles se conheciam, as famílias se conheciam. Aí traz a família do Diego, acompanha com a família do Felipe lá no Rio de Janeiro. Aí a pessoa começa a se imaginar morando aqui, como seria morar aqui e tal. E ele demora a decidir. Eu me lembro que na época,
Nisso o Marcos Braz foi até muito bem, que ele esticou a corda até o final. E tinha torcedor do Flamengo que ia para a rede social, que eu falo da coisa infantilizada. Não quer, agora não vem. Tem que, isso aqui é Flamengo. E o Cartola foi malandro, ele esticou a corda até o final. Falei, não, esse cara é muito bom, vamos esperar para ver até onde vai. Aí ele chegou naquela reta final da Copa América, as propostas que vieram, foi informação que circulou bastante na época, eram de times menores. Ele pensou, para jogar num pequeno, brigar para não cair e jogar no Flamengo, que é o clube, por acaso, é o clube que ele torce, e poder ser campeão da Libertadores, do Brasileiro, de títulos importantes, eu vou voltar para o Brasil. Até que ele não tinha muita história, que ele jogou no Figueirense, muito novinho, ele foi embora. E ele optou pelo Flamengo. É a mesma coisa. Você vai treinar o Flamengo, ou vai treinar um outro grande clube brasileiro num bom momento, ou treinar um time pequeno na Europa. Talvez, em algum momento, ele precise fazer esse caminho para abrir as portas lá. Mas a ideia é muito cedo. Agora, o dirigente do clube, ele pode... Gente, uma coisa é o que você pode pensar, outra é que você pode falar. Você está falando pelo Flamengo. Uma entrevista do Boto não é uma entrevista do cidadão Boto, é uma entrevista do Boto, diretor de futebol do Flamengo. Então você tem que defender os interesses do Flamengo. Eu posso falar. Você pode falar, o Casão, o Gabriel, você que está acompanhando aqui o All News Esporte, você pode falar, eu acho que daqui a um ano ele vai estar bem. O dirigente não pode falar um negócio desse. Tá entendendo? Sim. Praticamente ele colocou o cara na vitrine. Parecia o empresário do técnico falando, e não o chefe do técnico. O empresário falaria isso, faz sentido. Porque o empresário quer abrir portas lá fora. Isso é surreal. É surreal. E eu considero algo tão inadmissível como perder 4 pênaltis numa decisão como ontem o Flamengo desperdiçou as 4 penalidades. Não sei se vai ter repercussão interna ou não, mas achei muito absurdo. Aliás, não é a primeira vez que o senhor Boto fala demais.